todos. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão conseguindo... Beleza. Tá dando para ver minha apostila aí, tranquilo, né? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, interrompa aí o vídeo, interrompa a minha fala, pode abrir o microfone momentaneamente, fala comigo que a gente tira a dúvida. Então, nós vamos fazer revisão para a nossa prova mensal. Eu vou fazer uma prova mais objetiva do que aquelas que a gente fazia, no caso do ano passado. Vocês que já fizeram provas minhas, vocês sabem mais ou menos como é o modelo. Então, vai ser uma prova mais resumida, mais enxuta. Mas vamos lá. O primeiro capítulo, o capítulo 1, fala da Europa para o mundo. Então, este capítulo aqui, ele fala sobre o processo de colonização do continente europeu, sobre outros continentes. Então, aqui nós vemos, na abertura do capítulo, algumas linhas indicando rotas por onde os europeus, e aí percebam, quando eu falo europeus, eu estou citando aqui, ó, Espanha, Portugal, França, Reino Unido, principalmente, e a Holanda aqui aparecendo também, mas secundariamente. Agora, em termos gerais, quem começou o processo foram essas duas nações aqui, ó, Portugal e Espanha. Então, quando eu falo de Europa para o mundo, tudo teve seu início lá por volta do século XVI, final do século XV para o século XVI. Graças ao quê? Ao renascimento urbano do final da Idade Média. Então começa a surgir um monte de cidade dentro da Europa, na Idade Média, e estas cidades, elas precisam de muita matéria-prima, elas precisam de muitos produtos. Por quê? Porque havia uma demanda crescente por consumo. Só que como a Europa, deixa eu aceitar aqui, como o continente europeu ele é pequeno e ele tem pouca matéria-prima, foi necessário que estes países aqui buscassem essas garantias, esses recursos em outros lugares do mundo. No caso, continente americano, africano, asiático, principalmente. Então, no século XV, no final do XV, século XVI, século XVII e assim por diante, a Europa ela vai dominar o planeta. Ela vai conquistar todos os continentes. E aí, por isso, o nome desse capítulo aqui é tão sugestivo, da Europa para o mundo. Porque a Europa ela é a grande responsável por a gente viver hoje nessa estrutura que a gente conhece, essa estrutura urbana, dependente do setor industrial, do comércio. Isso tudo foi graças ao continente europeu. Então, esse capítulo aqui ele fala do período das grandes navegações. Olha só, a expansão do comércio. Então, ó, você saber quais as nações, anote, tá? Anote aí, que eu estou anotando aqui no meu. As nações que dominaram as navegações, tá? As grandes navegações. Então, isso é importante para sua prova. Na verdade, isso é importante para todo o seu estudo de ciências humanas daqui para o terceiro ano. Isso é muito básico, né? Nós tínhamos visto essa charge aqui, essa ilustração, ela mostra caravelas, aqui caravelas que vão sumindo e vai virando uma ponte. Então, demonstrando que as grandes navegações, elas fazem uma ponte da Europa, e olha aqui o exercício do Agora é com Você, que a gente havia feito, havia corrigido. Então, a Europa ela vai estabelecer grandes pontes com outros continentes. Tranquilo? Bom, avançando. Aqui, aquele textinho lá que ele fala do Cabo do Bojador, era muito difícil navegar. Por quê? Porque havia muito mito, havia muito medo, mas também porque não haviam navios tão eficientes, nem tampouco mapas, não havia informações seguras do que aconteceria se você avançasse mar adentro. Na verdade, a igreja, a comunidade científica da época, que era fortemente influenciada, produzida pela igreja, ela vai trazer a ideia de um mundo
plano, de um mundo que, se você fosse navegando, você cairia no abismo quando chegasse na borda do planeta. Ah, bem, aí ele vai falar aqui um pouquinho do domínio da América. Os europeus, quando eles atracam no continente americano, assim como nos demais continentes, vai haver uma grande ocupação inicial de modo pacífico em muitos lugares. A gente fica pensando assim, os portugueses chegaram aqui e mataram os índios todos, porque eles eram muito mais fortes, tinham técnicas de batalha muito mais eficientes. Na verdade, não, né, gente? Na verdade, esses índios aqui, muitos deles morrem com gripes. Ó, que coincidência, hein? Morrem com gripes trazidas por esses colonizadores. Então, assim, qual o impacto? Outra coisa importante aí para você, coloque aí, o impacto da colonização. Qual o impacto que os europeus tiveram na América? O que eles fizeram no continente americano? E aí você pode pensar tanto de bom quanto de ruim. Porque a gente pensa, não foi só ruim. Eles trouxeram tecnologia, eles trouxeram uma diversidade cultural, enriqueceu em termos culturais o continente americano, mas isso custou. Custou o quê? A vida de milhões de indígenas. Foi um verdadeiro genocídio. Então, este domínio na América, ele é caracterizado por genocídios, tá bom? Extinção de raças inteiras. Ah, deixa eu avançar aqui. Esse capítulo 1 é bem tranquilão. Aí, dê uma olhada. O mundo dividido em Oriente e Ocidente. Todo mundo sabe o que é Oriente e Ocidente? Olha só, Oriente é aquilo que está a leste, hemisfério leste ou hemisfério oriental, e hemisfério oeste ou hemisfério ocidental. Vocês sabem identificar que o continente americano ele é um continente ocidental? Isso é claro para todo mundo? Então, ó, uma pergunta importante. Qual a localização da América? Anote isso daí na sua revisão. Qual a localização do continente americano? Tá? Ah, deixa eu avançar aqui. O que mais que eu posso destacar? É isso. Esse primeiro capítulo é isso, é para você entender a importância da colonização dos europeus dentro do continente americano, dos demais continentes, é você saber o impacto que isso trouxe para o continente americano, para os demais continentes. Não foi só coisa boa, né? Mas também não foi só coisa ruim. Então tem ambas as coisas. E saber a localização do nosso continente dentro da América. Tranquilo até aqui? Eu não estou lendo o chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bom. No capítulo 2, olha o que nós temos aqui. Opa. O capítulo 2 fala de novos domínios. Então ele vai falar aqui dos continentes que foram ocupados pelo continente europeu. Avancei demais. Aqui. Novos domínios. Então, o que nós vemos, por exemplo, dentro do Brasil, é mais ou menos o que essa fotografia aqui mostra. Nós vemos uma grande diversidade de povos que convivem juntos dentro do mesmo país. Então, aqui na página 21, eu tenho esse mapa aqui do planeta. Isso aqui é o início do século XX. Então, perceba o seguinte: essas cores, esses países pintadinhos, são países que ainda não tinham independência. Ainda eram impérios coloniais. Repara o seguinte: ó, Índia, Austrália, Nova Zelândia, aqui a Indonésia, o continente africano inteiro, praticamente no início do século XX inteiro, ainda estava sob domínio dos europeus, tá? Então, vai uma dica importante para vocês, ó. Vou até anotar ela aqui para mim. Tem gente entrando na live, só um pouquinho.
Olha só, uma dica importante para vocês, anote. O neocolonialismo, o continente europeu, ele dominou essa região aqui do continente africano inteiro, praticamente. Então ele vai falar aqui, ó, no século XIX e XX, o modelo inglês de produção foi adotado pela maioria dos países da Europa Ocidental, pelos Estados Unidos, pelo Japão e depois por vários outros países. A expansão da industrialização pelo mundo caracterizou a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, que, com o desenvolvimento da produção industrial, surgiu a necessidade de conquistar novos territórios para a exploração de matérias-primas, mão de obra barata e mais mercados consumidores, estabelecendo uma nova etapa na geopolítica mundial, conhecida como imperialismo. Então, importante, neocolonialismo, coloque aí, imperialismo. Qual a importância disto no mundo? Qual a importância disto para o continente americano, para os demais continentes? Então, a Europa, ela dominou algumas áreas do planeta para poder expandir sua influência, para ter mais mercado consumidor, para ter mais matéria-prima e assim por diante. Tranquilo até aqui? Bem, opa, vamos lá. Divisão Internacional do Trabalho. Isso aqui é fundamental para vocês, tá? Divisão Internacional do Trabalho, a gente vem estudando desde o 8º ano e nada mais é do que a troca. É o que cada país oferta e o que cada país compra no mercado internacional. Então, você entender a DIT colonial, a DIT do capitalismo industrial, é importantíssimo. Então, perceba o seguinte, eu tenho metrópole de um lado, eu tenho colônia do outro lado. A metrópole manda para a colônia produtos industrializados. Afinal de contas, a metrópole era quem tinha indústria, enquanto que a colônia só tinha matéria-prima. Então, a metrópole manda o produto industrializado e recebe da colônia, em troca, produtos primários, agrícolas e minerais. Então, nós dizemos que esta balança comercial, esta troca comercial, esta divisão internacional do trabalho, ela não é justa. Não é justa por quê? Porque o produto industrializado que a metrópole manda para a colônia, ele tem um valor agregado muito maior. Enquanto que o produto primário que a colônia manda, o valor dele é bem pequenininho. O produto industrializado é caro, o produto primário é barato. E aí eu sempre uso o exemplo, se você pensar num eletrônico, o quanto que custa um smartphone da Apple, por exemplo? Ele custa aí 4, 5, 6 mil reais. E quanto de matéria-prima, de mineral, foi gasto para fazer esse telefone? Então é muito pouco. Só que quando você industrializa, você agrega valor, e principalmente se for produto de alto valor agregado, como um produto eletrônico, um produto automobilístico, uma máquina, algo produtivo, ok? Vamos lá. Então eu dei a dica aqui já do capítulo 2, de você saber o que é o imperialismo, de você saber o que é o capitalismo, a DIT dentro do capitalismo industrial. Aí, olha só, veio o neocolonialismo aqui de novo para nós. O neocolonialismo que eu falei, neocolonialismo barra imperialismo. Neocolonialismo é um novo colonialismo, que através da chamada Conferência de Berlim, olha só, este é o marco para o neocolonialismo, através da Conferência de Berlim, que foi organizada entre 84 e 85, as grandes nações europeias se reuniram para dividir o continente africano. Qual a consequência disso? Que foi uma divisão arbitrária, porque não foi respeitado o limite das etnias dentro do continente africano. E a África foi ocupada, a África foi dominada. E aí, com este, deixa eu ver quem está entrando, a Bruna, com este domínio do continente africano, muito problema começou a surgir. Dê uma olhada aqui comigo, neste mapa, inclusive nessa atividade que vocês já fizeram, é só uma revisão, né? Este mapa ele mostra os impérios coloniais de 1914
Então aqui nós estamos num período pré-Primeira Guerra Mundial, que a propósito, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma relação direta com este mapa que nós vemos aqui. O continente africano ele foi dividido de acordo com os interesses das grandes nações europeias. E aí, perceba o que aconteceu. A fronteira dos estados, vamos olhar esse aqui que é melhor. A fronteira da África, dos países africanos, em boa parte, são fronteiras retas, linhas retas. A gente vem falando disso desde o ano passado também, desde o 8º ano. O continente africano ele tem hoje diversos conflitos, que a propósito, anote isso daí também, os conflitos na África. Por que eles acontecem? Qual que é o motivo de ter tanto conflito no continente africano? Ah, professor, são vários os motivos, de fato, mas a origem dos principais conflitos, das guerras civis, está nestes dois mapas. Ó. Isso aqui é a África dividida politicamente em 55 países, como nós conhecemos hoje. Isso aqui é a África étnica. Cada bolinha dessa aqui, cada regiãozinha dessa, é um território de uma tribo, de uma etnia diferente. Então, se a gente fosse somar isso aqui tudo, e a gente já falou isso em sala também, existem mais de 1000 povos diferentes dentro do continente africano. Mais de 1000 nacionalidades diferentes dentro do continente africano. Então, como isso não foi respeitado, imagina só, eu pego aqui, por exemplo, Angola. Esse aqui é Angola. Se você colocar aqui, sobrepor um mapa no outro, você vai ver que dentro de Angola existem vários povos distintos. E aí, quando houve o processo de descolonização, ou seja, que o continente europeu começou a dar independência para essas nações africanas, ao invés do povo se unir, se consolidar e formar uma nação forte, os vários grupos, as várias etnias que compunham cada país, começaram a disputar o poder entre si. Então, importantíssimo isso aqui. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, de alguma forma, vai estar na prova de vocês, tá bom? E, sem dúvida nenhuma, vocês vão ver isso muito pela frente. Isso aqui, todo ano, é tema de vestibular. Todo ano tem questão que cobra sobre isso. Hoje, observa aí, o que o continente africano faz para sobreviver? Basicamente isso aqui que essa senhora está fazendo. Muitos países ainda dependem muito, a maior parte da economia depende disso, da atividade agrícola. No caso aqui, ó, mulher colhendo com as mãos algumas folhas de chá em Nandi Hills, no Quênia, em 2017. Deixa eu só aceitar aqui o Luiz Fernando. Gente, está tranquilo até aqui? Ok? Ninguém tem dúvida? Então tá bom. Olha só, então essa realidade ela ainda é muito presente no continente africano. O continente africano continua sendo o menos desenvolvido do planeta. E qual é a origem desse subdesenvolvimento? Por que ela é tão pobre assim? Porque o continente teve um processo de colonização, onde não foram respeitadas as diferenças étnicas. Os limites étnicos não foram respeitados. Joia? Vamos avançar aqui então. Tá, aqui ele vai falar um pouquinho sobre o parada de destaques para pessoas brancas durante o regime do Apartheid. Nós falamos desse regime do Apartheid, então esse é um ponto também importante para você anotar. Anote aí que eu vou anotar aqui no meu também. O Apartheid, ele é um movimento que vai ser estudado no mundo inteiro, vai ser comentado, vai ser noticiado ao longo dos anos 60, 70, 80, até 90, quando acaba. Na verdade, começa tudo em 48, mas no começo não se fala tanto a respeito disso. Mas nos anos 80, 90, a mídia internacional falava bastante. É aqui que surge aquele senhor, o Nelson Mandela. Então, o cara que ficou preso durante 27 anos. Quando ele sai, ele acaba sendo eleito presidente da África do Sul, vence o Prêmio Nobel da Paz, ganha o Prêmio Nobel da Paz e tal. Então, este regime de apartheid aqui,
foi um regime de segregação racial dentro da África do Sul, tá? Onde os brancos tinham, por exemplo, seu próprio táxi, ó. Táxi para pessoas brancas, só. Pessoas negras tinham outros táxis. Bairros negros, bairros brancos, ônibus para negro, ônibus para branco, escola para negro, escola para branco, comércio para negro, comércio para branco. Um detalhe, os brancos dentro da África do Sul eram a minoria, tá? Então anote isso aí também. Aqui ele vai falar de algumas etnias, isso aqui agora não é tão importante assim, é mais a ideia de você entender que o continente africano é muito rico etnicamente, tá? Que ele tem uma grande diversidade de povos. Aqui é aquele mais atitude que a gente tinha feito em sala, que mostra aqui o filme do Pantera Negra, a mãe dele, mostra que da onde veio a inspiração do chapéu dela, vem do povo Zulu, enquanto que as guerreiras que defendem lá o T'Challa vem da inspiração dos Maasai, cabelo raspado, roupa vermelha. Então mostrando que também a arte, às vezes ela pega elementos do continente africano para trazer para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Aqui ele vai falar do processo de dominação na Oceania. Então nós falamos até agora só de África. Mas e na Oceania? Como que o processo aconteceu? Foi diferente do continente africano? Gente, na verdade, do ponto de vista étnico, foi a mesma coisa. Se você pensar a Austrália, as demais ilhas, com exceção de uma, que nós falamos em sala, desse povo aqui, ó. Isso aqui são os Maori. Os Maori, no caso da Nova Zelândia, eles tiveram seu estilo de vida, sua cultura preservada. Então, se você for na Nova Zelândia, você vai visualizar essas pessoas com essas tatuagens típicas do povo Maori, ainda hoje, tá? Em contrapartida, se você pegar esses aqui, ó, os aborígenes, no caso australiano, esses não tiveram as suas heranças culturais respeitadas. Na verdade, esse povo aqui ele foi massacrado durante o processo de ocupação. Então, destaque aí também no seu resuminho, depois para você estudar para a prova de geografia, para você estudar mais detalhado, coloque aí colonização na Oceania, tá? Então, Oceania toda? Não, eu quero que você entenda. Austrália, que tem aborígene, que não foi respeitado, que foi massacrado, que foi morto, e Maori, Nova Zelândia, que teve sim o seu estilo de vida mais preservado e hoje são incorporados à sociedade neozelandesa de um modo geral. Beleza? Ninguém quer falar nada, tá tudo tranquilo. Vou tomando meu tererezinho aqui, né? Eurásia. Olha só. O que é Eurásia? Deixa eu colocar aqui, ó, capítulo 3. Você sabe o que é a Eurásia? Vamos ver aqui quem está falando. Tereré do bom esse aí. Aham, Gabriel. É claro. Eurásia, pessoal, porque ele está analisando aqui o continente pelo ponto de vista físico, não pelo ponto de vista político. Então, isso aqui seria a Europa mais a Ásia. Então, coloque aí. Eurásia. O que é? Faça essa pergunta para você e a responda depois, que isso vai te ajudar bastante no raciocínio. Tá? Deixa eu dar uma avançada aqui. A Eurásia é esse lindo mapa que nós temos, projetado aqui no sul, nossa Terra. Então perceba o seguinte, eu tenho a Europa grudadinha com a Ásia. Isso aqui tudo é a Ásia, inclusive essas ilhas aqui, ó. Então perceba o seguinte, do ponto de vista físico, os dois são um só. Até se eu observar aqui a Rússia, ó, o que faz a fronteira entre os dois nada mais é do que os montes são, né? Os montes Urais. Então, os montes Urais separam a parte Rússia europeia da Rússia asiática. Tá? Acontece também de haver outro país aqui, que é a Turquia, que um pedaço dela, a maior parte, fica na Ásia e a menor parte fica na Europa. Então, entenda o seguinte. O motivo para eu dividir isso daqui em dois continentes, qual que é? Por que dividir? Eu quero que alguém me responda essa.
Isso vai estar na prova de vocês. De alguma forma vai estar. Por que dividir? Me responda aqui. Pode falar. Alguém ia falar? Desistiu? Exatamente. Por causa dos valores culturais, por causa das culturas, porque política, econômica e culturalmente, a Europa e a Ásia, gente, são muito, muito distintas. Então, inclusive, quando você estuda um pouquinho sobre o Império Mongol, que foi o maior império que a humanidade já viu, a gente vê que há uma dificuldade imensa dos mongóis de chegarem até a Europa Ocidental, porque aqui na Europa Ocidental se desenvolvia um cristianismo muito forte, com um regime centralizado no Papa, enquanto que aqui existiam vários outros povos, cada um brigando por seus interesses. Então, politicamente, economicamente, culturalmente, essa parte aqui é muito diferente da Ásia. Tá? Bom, mas, sim, fisicamente, vamos falar um pouquinho, olha aqui nesse mapa mesmo. Fisicamente, o primeiro ponto que a gente tem que observar, é gigante. Olha o tamanho dessa porção de terra. Se a gente comparar aqui, ó, junta Ásia com Europa, dá 37% de todas as terras do planeta. Ou seja, mais de um terço do planeta é a Eurásia. Então é muito extenso. Como é muito extenso, observa o seguinte: ela vai aqui da linha do Equador, olha o Equador aqui. Pega então a Indonésia aqui na linha do Equador, ela vai até quase o Polo Norte. O Polo Norte é isso aqui, ó. Seria essa linha. Isso aqui seria o Polo Norte. A projeção, então, o mapa foi aberto aqui. Então, ela pega do Ártico até a linha equatorial. O que isso quer dizer? Que vai ter todo tipo climático no continente. Vamos observar lá no mapa de clima. Cadê o danado? Aqui. Esse que é o importante. Então, eu quero que você anote aí quais. Deixa eu aceitar aqui. Bruna. Uai, Bruna já não tinha entrado? O que aconteceu, Bruna? Observando aqui esses dois mapas, pessoal, nós vemos aqui clima e vegetação. E aí eu quero que você anote aí. Tá bom, então. Anotem aí, pessoal. Quais ou qual o clima da Ásia, da Eurásia? Da Eurásia. Qual é o clima ou os climas da Eurásia? Gente, são todos. Tá? Tudo que é tipo climático, a gente vai encontrar no continente eurasiático. Perceba lá, ó, equatorial, Mediterrâneo, olha o Mediterrâneo, tropical, ao tropical, temperado, temperado aqui na Europa, na Ásia, subtropical, subtropical tá roxinho, tá aqui pegando a parte da China, do Japão, da Coreia do Sul, frio, que seria esse aqui, ó, frio ou subpolar, desértico, toda essa área em amarelinha, o semiárido já em bege, então perceba, o interior da Eurásia, desertão, semiárido, polar está onde? Próximo do polo, então lá em cima, lá no extremo norte da Ásia e da Europa também, da Eurásia. Frio de montanha, olha onde está o frio de montanha. O que tem aqui nessa região, pessoal? Alguém abre o microfone e fala. O que é isso aqui? Marrom. Isso mesmo, Henrique, o Himalaia. Então, aqui é montanhoso, logo o clima é frio de montanha. Se você entendeu que a Eurásia tem todos os tipos climáticos possíveis do planeta, logo ela terá todas as vegetações possíveis do planeta. Olha lá, nós temos tundra, conífera, floresta temperada, mediterrânea, herbáceas, regiões semiáridas, deserto, savana, floresta pluvial, altas montanhas. Faltou ele colocar aqui savanas, né, que ele não colocou, mas tem também. Gente, tem tudo o que é tipo de vegetação no continente euroasiático.
Então você fala assim, professor, mas o que eu estudo então para a prova? O que eu tenho que saber disso para eu fazer uma prova daqui a uns tempos, lá do vestibular? Lá no ano que vem você vai fazer um passe da UFMS, de outros vestibulares aí. Você vai falar, professor, o que eu tenho que saber disso? Simples, pessoal. Tem que saber que a Ásia tem tudo que é vegetação, tudo que é tipo de clima, e que o sul é quente, o norte é frio. Por quê? Porque o sul está no Equador, o norte está no Polo Norte, está próximo do Polo Norte. Olha o círculo polar ártico passando. Então, todo tipo de clima, todo tipo de vegetação tem aqui. Eu estou repetindo isso 1 milhão de vezes para vocês entenderem de verdade. Tem todo tipo de clima. Então, se eu começar a observar, o sul é quente, o norte é frio. E aí, no meio disso, eu vou ter variações de clima subtropical, de clima subpolar, de subpolar não, de clima temperado. Eu vou ter no meio do continente a predominância de climas desérticos e semiárido pelo efeito da continentalidade. Então, lembre-se, quanto mais no meio do continente eu tiver, menor vai ser a influência dos mares, dos oceanos, na composição do clima. Então, o clima vai ficar mais seco. Tranquilo? Aqui ele vai falar um pouquinho das vegetações, tá? Mas é isso, eu não vou cobrar a vegetação específica de vocês em prova, não. Falar assim, eu quero que você saiba, fala para mim qual que é a vegetação do Cazaquistão. Não, isso não tem necessidade. Agora, eu quero que você entenda que lá no norte do continente euroasiático, como está próximo do Polo Norte, é muito frio. Se é muito frio, qual que é a vegetação que tem no clima muito, muito frio? Tundra. Clima polar, tundra. Logo abaixo do clima polar, tem o subpolar. Depois do clima subpolar, nós vamos ter variações de climas temperados, de clima desértico, semiárido. Para até chegar lá no Equador, a gente tem o clima equatorial. Então, se o clima é subpolar, eu tenho taiga, que é a floresta de coníferas, aquelas árvores cônicas, adaptadas à condição de extrema chuva, de extrema neve, perdão. E é isso, pessoal. Deixa eu avançar aqui. Vamos ver. Sim. Para matar um negócio aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, eu vou cobrar alguma coisa na prova de vocês. E não é porque eu gosto desse conteúdo especificamente, mas é porque ele é amplamente cobrado, tá bom? Nas provas, todo ano, o autor gosta de cobrar alguma coisa disso aqui, que é a chuva de monções. Anota aí na sua revisão, que eu vou anotar aqui na minha também. Chuva de monções. Lembrando, existem 2 tipos de chuvas de monções. Existe a monção de verão e a monção de inverno. No caso aqui, nós estamos vendo em Bangladesh. Bangladesh, que é um paísinho que tem ali ao sul da China, ali do ladinho da Índia. Na verdade, ele é entre a Índia. Bangladesh é um país bem populoso, ele tem mais de 155 milhões de habitantes, e ele é bem pequenininho, ele é menos que 1/3 do Mato Grosso do Sul. E ainda, coitados, com tudo isso de gente, ainda acontece isso, chuva de monções. Chove torrencialmente. Mas, anote aí, eu quero saber de você a monção de verão. Tá? Eu quero que você entenda agora, nesse momento, que você reforce o seu raciocínio de monção de verão. Porque tem a de verão e tem a de inverno. Vamos aqui no... Eu vou projetar aqui para vocês Deixa eu projetar aqui uma imagem do esquema da chuva de monções. Deixa eu sair dessa tela cheia aqui. Chuva de monções de... Só monções. Quero que vocês saibam da de verão. Mas vamos olhar aqui a monções de um modo geral. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, monção de verão. Deixa eu maximizar aqui a imagem. Deixa eu entrar lá no site. Olha lá, o que é chuva de monções? É isso. Eu mostrei vídeos na aula para vocês. Vocês já estudaram isso daqui. É uma revisão. Monções, essa chuva intensa. Olha o que ele mostra aqui. Com volumes médios que podem chegar a quase 5.000 milímetros. Só para você ter ideia do que é isso, gente. 5.000 milímetros em uma estação.
Então, assim, em questão de um mês, chover 5 mil milímetros. Tá? Mato Grosso do Sul, se a gente olhar aqui Campo Grande, a nossa média de precipitação, ela vai ficar na casa dos 1.200, 1.500 milímetros anuais. Então, quer dizer, só monções aqui vai trazer 5 mil. Então, é muita chuva. Eu mostrei vídeos na aula para vocês. Aqui nós temos a monção de inverno. Olha lá, não quero que vocês se atentem a isso agora. Eu quero que você observe esta, tá? A de verão. Deixa eu maximizar aqui. A de verão. Esquema da circulação de vento, de junho a setembro. Na aula, eu tinha dado exemplo para vocês do time de futebol lá da Tailândia. Lembra? Que aqueles meninos que ficaram presos na caverna, aquilo aconteceu no mês de junho. Junho do mês passado. Foi ano passado? Enfim, eu não lembro se foi 2019, 2018, porque o tempo passa tão rápido. Mas os meninos ficaram presos em uma caverna aqui na Tailândia. E aí veio essa chuva de monções. O que a chuva de monções é? Nada mais do que essa umidade, olha lá, a umidade do mar, essa área azul, ela é empurrada para o continente. Então esse vento aqui, ó, essas setas azuis, indicam ventos mais frios. Aí ele pega essa umidade do mar e ele empurra para o continente euroasiático, no caso aqui asiático especificamente, né? E aí o Himalaia, ele bloqueia essa umidade de ultrapassar e avançar para o resto do continente. O que vai acontecer? O Himalaia bloqueia toda essa umidade, ao sul vai chover intensamente, muito, muito, muito mesmo. Todo meio de ano é a mesma coisa. Nós estamos agora em abril. A partir do mês que vem, em maio, já começa a haver essas chuvas de monções. De modo moderado ainda, mas já começa. E aí quando chega junho, julho, o bicho pega em toda essa região aqui, ó, pegando de China até Índia, na verdade até aqui, ó, até Paquistão, aqui tudo, vai ter muita chuva de monções. Então, monção de verão, por quê? Porque é verão no continente euroasiático. Então, a umidade que vem, olha de onde que ela está vindo, do hemisfério sul. Aqui, abaixo do Equador, aqui vai ser inverno. Então, essa massa de ar, ela é empurrada, condensa aqui, chove intensamente no sul. Tranquilo? Bem, deixa eu sair aqui, deixa eu voltar aqui na nossa apostila. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Sem problema? Tá. Então, chuva de monções estará na prova de vocês. Aqui ele vai trazer a regionalização da Eurásia. Então, ele vai trazer aqui a parte da Europa, tá? Mostrando aqui a Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa de Sudeste, Europa Central, Europa Oriental e Centro-Norte da Ásia. Aí ele vai trazer aqui os da Ásia. Ásia Meridional, Ásia Setentrional, Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Oriente Médio. Vou cobrar isso na prova de vocês agora, que vocês decorem isso? Não, gente, não precisa ficar com medo de sair decorando tudo isso aqui. O professor vai colocar lá e vai querer que a gente saiba onde fica a Ásia Central. Não, não é essa a finalidade, tá? E é isso, tá? A revisão é isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu vou encerrar aqui a gravação.